Sabe o que é que eu digo quando acordo bem feliz de manhã? Bom dia! Tomo meu café porque o dia vai ser muito legal. Bom dia! Ei, levante agora, já chegou a hora. Sabe por que eu tô tão feliz? Ei, eu vou pra escola. Ei, eu vou pra escola. Na hora do recreio, corro, brinco, jogo bola. Vejo meus amigos, vem brincar comigo. Olá, meus amores, bom dia novamente. E aí, a tia está de volta. Agora nós teremos nossa aulinha de história, certo? Vocês irão pegar o livro de vocês e abrir lá na página 94, certo? Nós iremos revisar um assunto que vocês já viram e que nós estamos falando já há bastante tempo, que é sobre a escola. A escola é muito importante, por isso que ela merece todo esse reconhecimento, de nós falarmos sempre dela, todos os seus aspectos, desde quando ela surgiu há muito tempo atrás. Nós já falamos disso tudo, né? Falamos como era antigamente, como a escola foi adaptada, como a escola foi mudando ao longo desse tempo. Vocês ainda lembram que a tia falou que antigamente não existia quase nada do que tem hoje, nem mesmo os cadernos, nem folha de papel. Como é que as pessoas escreviam antigamente? Muito bem, elas escreviam em pedras, escreviam em placas de gesso, escreviam em coisas bem estranhas. Nós já falamos sobre isso, né? Elas escreviam nesses pedaços, em alguns pedaços de madeira. E depois foi surgindo alguns papéis, e até diferentes dos que nós temos hoje em dia. E as pessoas escreviam como? Escreviam com penas, com tinta. Depois foi criando uma máquina de escrever. E aí que foi surgindo cadernos, computadores, tablets, as coisas que nós temos hoje e que facilitam bastante a nossa vida, não é mesmo? E nós falamos também sobre como os professores ensinavam antigamente, que as crianças não tinham nenhuma autonomia, as crianças não tinham nenhum direito de falar na aula, de fazer praticamente nada, apenas sentar e escutar o professor. E hoje em dia não, hoje em dia vocês têm o direito de se expressar, de dar sua opinião, de conversar com o professor e tirar suas dúvidas, de falar e ser aceito como um cidadão, como uma pessoa que tem direito de se expressar dentro da sala de aula. E que tinham castigos bem severos, não é mesmo? Que eram utilizados a palmatória, castigos que as crianças tinham que ficar em pé, tinha que utilizar um cone em cima da cabeça. E era bem estranho aqueles castigos, né? Ainda bem que não existe mais hoje em dia. E as escolas foram mudando, até a forma, a física da escola, que as escolas não eram como é hoje. Um prédio, tem escadas, salas, uma sala para cada turma. E antes era bem diferente, as crianças estudavam até em casa, tinha crianças que estudavam em casa, que tinha um professor que ia para sua casa. E aí a escola foi se adaptando, foi transformando até que está como é hoje. Antigamente tinha uma sala só para meninos e uma sala só para meninas. Mas antes de surgir essa sala para meninas, as meninas eram proibidas de estudar, elas não podiam estudar, tinham que ficar em casa e tinham que aprender apenas os afazeres domésticos. E só os homens, os meninos que podiam ir para a escola, aprender, se formar. E graças a Deus que até isso foi mudado e hoje em dia as mulheres podem sim ir para a escola, podem estudar, podem ter uma formação e estão cada vez mais ganhando espaço na sociedade. E como a tia já falou, né, que as escolas foram mudando até no seu aspecto físico. Então, deixaram de ser ensinado apenas em casa, deixaram de ser ensinado em casa as crianças e passaram a ir para a escola. Primeiro os meninos, depois os meninos e as meninas, em salas separadas, mas iam. Depois podiam estudar na mesma sala. E então foram adaptando as escolas até que elas estão como estão hoje. Vocês sabem como a escola de vocês é? Isso.
Tem uma escola que é um prédio, né? Que tem salas lá em cima, que tem escadas para subirem. Tem rampas também. Rampas? Pois bem, essas rampas elas servem até para pessoas que têm alguma deficiência, alguns alunos que não têm como se locomover adequadamente, né? Como vocês se locomovem com tanta facilidade. Então essas rampas elas são criadas exatamente para isso, para crianças que têm alguma deficiência de locomoção, que elas não conseguem se locomover sem o uso de uma cadeira de roda, de uma muleta, de coisas assim. Então as escolas elas devem ser adaptadas para receberem crianças de todos os tipos, crianças de todas as formas, para que nós recebamos essas crianças melhor, né? E vocês fizeram até um desenho lá na sala falando como é que deveria ser uma escola adaptada para crianças que precisam, né? Para que elas sejam inclusas, porque toda criança deve ser inclusa. Antigamente não tinha nenhuma lei que falava que as crianças deveriam realmente estar na escola. Não tinha, mas hoje já foram criadas lei que é obrigatório a presença da criança na escola, a partir dos 3 anos de idade. Que as crianças devem ir para a escola, começar lá no maternal, na creche, e ao longo do tempo vai se desenvolvendo até que ela termine o ensino médio. E depois fazer uma faculdade para que ela tenha uma formação. Então, por isso que nós temos que pensar em meios para incluir sempre as crianças no meio escolar, certo? E isso não vai apenas da forma física da escola, mas também de nós mesmos. Nós temos que respeitar e aceitar diferenças de todas as pessoas, principalmente dos nossos coleguinhas. Não é rindo, fazendo bullying, desrespeitando aquele nosso colega, mas se tratando bem e procurando formas para que essa criança se sinta inclusa no nosso meio. Não é verdade? Nós temos que sempre respeitar e aceitar as diferenças. Muito bem. Então, lá na página 94, nós temos apenas a 7ª e 8ª questão. E nós iremos responder juntos, certo? Nós iremos fazer a leitura e vocês irão aí marcando, escrevendo o que for pedido. Então, na 7ª questão tem falando assim: a maioria das escolas antigamente não tinham condições de receber pessoas com dificuldade de locomoção. Essas pessoas muitas vezes deixavam de estudar por falta de oportunidade. Atualmente, há uma lei que obriga todas as escolas a fazerem com que a locomoção dessas pessoas possa acontecer. Os itens abaixo possibilitam a locomoção dessas pessoas. Na sua escola, há alguma pessoa com dificuldade de locomoção na sua escola? Acho que não, né? Então, vamos marcar. O que é que tem lá na nossa escola? Tem uma rampa de acesso? Logo na entrada da escola tem uma rampa que dá para uma pessoa que usa cadeira de rodas entrar na escola? Sim ou não? Se sim, vocês marcam aí. Há um banheiro adaptado? Um banheiro que tem as barras para que pessoas que têm dificuldade de locomoção consigam se locomover? Vocês já viram aquele banheirinho que tem lá na escola? Aquela última porta, se tem ou não? Se sim, vocês marcam aí um xizinho. Tem elevador? A nossa escola não é um prédio tão grande não, né? Vocês já viram o elevador lá na escola? Então, se sim, vocês marcam um X. Se não, deixa sem marcar. Plataformas elevatórias? Acho que não. Corrimão? Aquele corrimãozinho, que é tipo uma barrinha que tem lá na entrada da escola também. Vocês já viram isso? Tem escada rolante com degrau para cadeira de rodas? Tem essa escada rolante lá na escola? Então, vocês irão marcar apenas as opções em que nós realmente temos lá na nossa escola, certo? Na 8ª questão tem assim: um dos recursos mais usados pelos professores é a lousa e o pincel atômico. Mas nem sempre foi assim. Esses itens substituíram o quadro negro e o giz. Este era bastante prejudicial para os professores, pois formava uma poeira ao escrever, que ao ser inalada fazia mal à saúde. Escreva o nome dos itens de cada escola. Então, antigamente, nós não utilizávamos esse quadro branco que nós vemos hoje lá na sala. Era esse quadro negro aí. A gente utilizava giz para escrever. Não eram os pincéis também que nós usamos hoje. O pincel para quadro branco ou o pincel atômico, que é o que estamos falando. Então,
os professores antigamente utilizavam esse quadro negro e o giz. Só que esse giz, ele fazia muito mal para a saúde do professor, porque ele soltava uma poeirinha. E então essa poeirinha era inalada e fazia mal para aquele professor e até para os alunos, porque às vezes utilizavam um apagador, naquele apagador juntava muita poeira e então fazia mal até para os alunos. E então foi substituído esse quadro negro e o giz e foi adaptado para o quadro branco, que é o que nós vemos hoje, a lousa, certo? Então, vocês irão colocar, aí nós temos esses quadrinhos aí, ligando para as coisinhas que nós acabamos de falar, e vocês irão identificar, dizer o nome de cada pecinha, cada item desse daí que foi falado, que está mostrando na imagem, certo? E vocês irão responder apenas essas questões. Vocês irão responder apenas essas questões, certo? A 7ª e a 8ª questão, irão tirar foto, mandar no PV das tias, e nós estamos aguardando para nós darmos o nosso ok e colocar a notinha de vocês. Então, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Tchau, tchau!